Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é mais uma vez o Leandro Lopes, com mais um vídeo do nosso canal para falar de ServiceNow, para falar de dicas, de soluções, de situações que acontecem no dia a dia de trabalho e, e trazer não somente o que nós temos aprendido, mas também compartilhar esse conhecimento com toda a comunidade, com os iniciantes, ou com colegas que já estão atuando, mas estão em busca de uma solução e às vezes os vídeos que tem ali são em inglês. E, enfim, o tema de hoje que nós queremos abordar nesse vídeo é o Database View. Então, o Database View é um recurso existente da plataforma da ServiceNow que ele contribui para que você consiga juntar múltiplas tabelas. Quem já trabalhou, quem já estudou sobre SQL, MySQL ou qualquer banco de dados e escreveu algum select da vida, a ideia é justamente essa. Nós sabemos que na ServiceNow existe centenas, quem sabe aí milhares de tabelas padrão e tabelas customizadas, e às vezes é necessário juntar essas tabelas, justamente para você extrair com a junção dos dados dessas tabelas informações que somente com uma tabela você não conseguiria. Então, o tema de hoje, Database View, como você pode ver aqui no nosso slide, o que é o Database View? Como eu já falei, é a junção de duas ou mais tabelas, né, via relacionamento join. Então, logo mais eu vou mostrar na plataforma como é a estrutura de um database view e como a gente configura um database view, mas basicamente é isso, é juntar, é unir várias tabelas, obviamente, tabelas que têm um relacionamento. Não pense que eu vou unir uma tabela, carro, por exemplo, com uma tabela bicicleta, ou uma tabela bicicleta e uma tabela porta. Não faz sentido, né? Então, aqui o relacionamento dessas tabelas são tabelas que têm algum tipo de relação, tem referência umas com as outras. Então, vocês vão já entender quando eu mostrar o Database View. Então, como funciona? Ele mostra vários campos, os campos de várias tabelas, melhor dizendo, como se fosse uma única fonte, como se fosse uma única tabela. O Database View, ele não armazena dados. Ele serve apenas como uma camada de visualização. Temos aqui até a limitação. O Database View, você não consegue editar os dados que aparecem ali na sua exibição. Mais uma vez, justamente porque o Database View ele serve apenas como uma camada de visualização. Ele não serve como uma tabela física, vamos assim dizer. É uma tabela de incidente, uma tabela de problema, uma tabela de change, uma tabela de CMDB. Não, ele serve ali como uma camada de visualização de campos e várias tabelas que foram feito um join, um relacionamento. Passando aqui no nosso slide, nós temos aqui um exemplo prático, que eu vou já mostrar esse exemplo prático, que é a junção, é o join dessas três tabelas, incidente, metric definition e metric instance. Não vou entrar aqui no detalhe das tabelas de metric definition, metric instance, pode ficar para um outro vídeo,
Então, a ideia aqui é falar do Database View e essas três tabelas aqui, esse exemplo prático, elas têm um relacionamento. Aqui no caso, uma única visão para análise de SLA, tempo de resolução e padrões de incidentes. Então, aqui trata justamente de métricas de quanto tempo um incidente ele foi resolvido. Não vou entrar em detalhes, não é o foco desse vídeo, mas o foco desse vídeo é justamente falar do Database View. Passando mais aqui adiante, quando usar? Geralmente se usa Database View, eu tenho visto no ambiente de trabalho, é justamente para criar relatórios. Às vezes ali os reportes que precisam ser criados, é necessário juntar vários dados de várias tabelas. Então, as vezes que eu vi que Database View foi necessário, foi justamente para criar esses relatórios. Análise de dados, obviamente, ali se trata de criar o Database View para analisar dados, né, com vários campos de tabelas e performance. Né, você consegue visualizar ali as tabelas, os campos, sem ter que criar novas tabelas ou, ou campos. Quando evitar? Bom, Database View, mais uma vez falando, acerca da edição de dados. Você não se edita dados de um Database View. Por quê? Mais uma vez, Database View serve para visualização de dados. Ele não serve como uma tabela física que eu vou lá e edito o campo que eu quiser. Não, ele serve apenas para visualização. Joins complexos, eu preciso unir várias tabelas e ali fazer vários joins, vários relacionamentos, né? Então, eu não eu tenho que evitar. Eu tenho eu tenho visto que os database views que têm sido criados, eles têm ali três, quatro, talvez até no máximo cinco relacionamentos, né? Eu já vi de três, quatro, não me lembro de ter visto com cinco. Eu acredito que mais do que isso não faz sentido. Tem outros recursos na plataforma que você pode usar para esse fim, de juntar várias tabelas que têm relacionamento entre si e gerar ali um report. Operações, necessidade operacional e não apenas analítica. Então, esses são os motivos para se evitar usar o Database View. Considerações importantes, mais uma vez, restrições, edição, não permite edição do Database View, performance, joins complexos podem impactar o tempo de resposta. Mais uma vez, a gente, quando e outros recursos da plataforma, assim como o Database View, você primeiro vai analisar a necessidade e também você vai visualizar primeiro a necessidade de se precisa criar, porque talvez aquele Database View já existe na plataforma, já faz parte do core da plataforma. E eu vou já mostrar Database Views que já vem no core da plataforma. E existem alternativas, né? Como eu falei, pode ser que o Database View não é a melhor solução para essa junção de tabelas. Tem Business Rules, que são as BRs, as famosas BRs, tem script de REST APIs, que podem ser soluções alternativas ao Database View. Isso tem que ser analisado direitinho conforme a necessidade do problema do cliente. Então, basta que você, como desenvolvedor, você analisa se o Database View já existe, se o Database View é a solução para esse problema, se não tem alternativas. Vamos aqui passar para o nosso resumo, nosso último slide. Então, mais uma vez, visão lógica é apenas uma camada de visualização de dados para reporting, somente leitura, mais uma vez, né? A gente não consegue ali editar os dados daquele database view, as colunas que ali aparecem,
campos de múltiplas tabelas como fonte única, né? Ele mostra uma tabela com todos os campos, daqui, se tiver 3 tabelas e cada tabela tiver 10 campos, eu consigo visualizar 3 vezes 10, 30, né? Consigo visualizar 30 colunas numa lista. Aí você vai ver a necessidade disso. Reporte ideal para relatórios analíticos complexos, mais uma vez. É a principal necessidade que eu já vi com Database View. Então, vamos aqui já com a nossa instância, né, com a nossa PDI aberta. E onde fica o Database View? Eu digito aqui no Filter Navigator, Database Views. Ele está dentro dessa aplicação, dentro desse módulo. Database Views, clico aqui para abrir uma nova aba. E como você pode observar, aqui no core da plataforma, eu já encontro vários database views criados. Então, a primeira, como já mais uma vez não sendo chato em repetir, mais uma vez, primeiro se vê se precisa, se a solução é o database view. Beleza, é a solução. Depois se verifica se o database view já existe. Esse já existe, não precisa criar. Como você pode observar, eu tenho vários aqui, 123. Não sei como vem na instância do cliente, mas é bem parecido com o que está aqui na PDI, na instância do desenvolvedor. Observe que aqui eu tenho database view de changes de request metric, incident metric, change task metric, SC request metric, SC rec item metric. Então eu tenho aqui 123 database views, SC rec item SLA. Então pode ser que o database view já existe. Então você não precisa criar um database view. Então, eu quero demonstrar aqui para vocês, como exemplo prático, usar este database view do Incident Metric. Então, aqui, quando a gente abre o registro do database view, a gente consegue ver a estrutura dele. Nós temos aqui o nome, database view, campo name. Nós temos aqui a aplicação em que o database view se encontra. Nós temos aqui o label, do database view. Nós temos aqui o label no plural. Aqui nós temos uma descrição para qual é a utilidade desse database view ou uma das utilidades do database view e a parte mais importante, acredito eu, que é a parte desta lista relacionada a view tables, onde justamente se encontram as tabelas, que são tabelas físicas que estão sendo usadas aqui para este database view. Então nós temos aqui as tabelas como tabela de incidente, tabela metric instance, metric definition. Nós temos aqui a ordem, nós temos o prefixo. Esse prefixo, toda tabela que eu adiciono e faz parte de um database view, eu preciso colocar um prefixo para ela. E logo mais você vai entender o porquê desse prefixo. Ele vai identificar a tabela dentro do database view. Quando você visualizar a lista, né, de um database view, você vai conseguir ver, identificar aquele campo é de qual tabela. Então é para essa finalidade. É para você identificar de uma forma, em vez de você colocar todo o nome da tabela como prefixo, você coloca ali um prefixo, uma sigla que vai identificar INC, incidente, MI, metric instance. Bom, não existe um padrão, mas é claro que você tem que usar um prefixo que mais vai identificar a tabela dentro do database view. E aqui nós temos as where clause, ou cláusula where. Aqui quem já trabalhou, quem já escreveu um select da vida, select, asterisco, from, né, aí o nome da tabela, a ideia é justamente essa. Então você pode observar aqui
na tabela de incidente, o Roere Clause, ele está aqui, ó, o MI underline ID é igual inc underline sysid. Observe que aqui na Roere Clause, ele vai pegar o prefixo para pegar o campo da tabela. Ele vai usar o prefixo da tabela. No caso de incidente, ele pega inc, ele coloca um underscore, né? Um underline aqui, e depois ele vai complementar com o nome do campo. Então é assim que eu consigo pegar um, um campo de uma tabela. Eu pego o prefixo, underline e depois o nome do campo. Aqui, como você pode ver, no Metric Definition, aqui ele está pegando o MD, que é o prefixo do Metric Definition, aí o underline. Esse table é o nome de uma coluna dentro do Metric Definition, e ele vai jogar aqui uma string, incidente. Então, é justamente isso a finalidade do prefixo, identificar a tabela dentro do database view, ao mesmo tempo, a forma que você tem de pegar dentro da where clause os campos das tabelas. Então, quando eu clico aqui em Try It, observe que eu consigo visualizar alguns campos. E alguns desses campos são de incidente, ó, quando eu dou um duplo clique usando aqui o SN Utils, que é uma extensão, eu consigo visualizar aqui o nome físico, né, do Database View. Eu consigo ver aqui que essa coluna é da tabela de incidente pelo prefixo, essa aqui é de incidente também, essa aqui também é de incidente, state, esse aqui é um campo, é um function field criado na tabela de incidente. Ó, o MD, que é o Metric Definition, esse name, coluna name, é lá do Metric Definition, e mais uma vez, então aqui eu posso adicionar outras colunas. Quando eu clico aqui nessa engrenagem, eu consigo visualizar outras colunas. Observe aqui, ó, o prefixo INC, MD, MI, como eu falei, ele serve para identificar que aquela coluna é daquela tabela. Então aqui eu posso, conforme a necessidade, trazer esses campos aqui para minha visualização de lista. Então a ideia aqui é não somente mostrar o database view, ele é a junção de duas ou mais tabelas que se relacionam entre si de forma que eu tenha um quantitativo de dados ou uma visualização de dados ou uma junção de dados para que eu possa gerar um relatório, um report. E aí, dependendo do problema, pode ser um Excel exportado, um CSV exportado, ou um report um Data Visualization que vai ter ali no Dash. Então aqui, ó, se eu buscar Data Visualizations, vou abrir aqui numa nova aba, aqui desse Data Visualization eu consigo criar o report que eu quiser. Então aqui, quando eu clico em Criar Data Visualization, e adiciono uma fonte de dados, mais uma vez, não vou aprofundar é, a criação de report. Vou só demonstrar a utilidade, o caso de uso de você usar o Database View. Então aqui já tem, ó, o Database View já como sugestão, mas eu posso pegar aqui o nome do Database View, posso colocar aqui, ó, o nome do Database View para buscar, e ele já me traz. Como eu já tinha usado, ele ficou aqui nessa opção sugerida. Então, seleciono aqui o Database View e aqui eu me mostro uma lista. Então, o que eu quero fazer aqui para demonstrar o poder de um Database View junto com um Data Visualization. Observe aqui que o Assignment Group de vários incidentes que estão fechados, na verdade todos aqui, tem um Assignment Group que está vazio e eu quero remover do meu relatório
todos esses incidentes que têm assignment group vazio, que para o meu problema não é interessante. Então, vou aqui adicionar aqui um filtro, assignment group is not empty, ou não é vazio. Clico aqui em Run, observe que ele já trouxe apenas os incidentes que tem o assignment group populado. Então, agora eu vou aqui add, adiciono essa fonte. Observe que ele já aparece por padrão um single score, que eu, que eu posso, aqui ele está contabilizando quantos incidentes estão naquela lista, mas eu não quero esse data visualization. Eu quero data visualization vertical bar. Ele carrega, está carregando. Beleza. Observe que está meio estranho, meio esquisito, apareceu apenas uma coluna, mas agora eu quero agrupar. Eu quero agrupar esse reporte aqui, vertical barra, eu quero agrupar pelo nome da métrica. Observe que o nome da métrica aqui, se eu agrupar por aqui, ó, pelo, pela coluna name, observe que ele vai me trazer três metric definition que já está aparecendo, que tem essa informação dentro do meu database view. Então, vou aqui nessa opção, group by, agrupar por, vou buscar aqui a coluna name, sei que a coluna name é essa aqui, apesar de não aparecer ali o prefixo, vou aplicar e observe aqui, ó, o que aconteceu. Para cada metric definition, ele criou uma barra, porque eu fiz aqui um agrupamento. Então, observe que aqui eu estou usando informações de incidente, informações de metric definition. Então, diante do problema que eu tiver ali do cliente, onde estou atuando, onde estou trabalhando, da tarefa que eu recebo, da história que eu recebo, e obviamente que já vem ali o que o cliente quer, eu só venho e configuro o database view, se já existir, beleza. Se não existir, eu vou criar um e vou utilizar aqui dentro do report. Então, aqui o report tem N opções. Isso vai depender da necessidade, do problema, do que se está pedindo para que você desenvolva. Então, observe que aqui, ó, essa primeira definição de métrica, First Call Resolution, ele mostra a quantidade de 13. Esse Create to Resolve Duration, ele mostra a quantidade de 1. E a mesma coisa aqui do Incident State Duration, ele mostra a quantidade de 1. Se eu for aqui no Metric, no Database View, perdão, melhor dizendo, e se eu filtrar aqui também, o Assignment Group is not empty, don't run, observe que ele vai corresponder à mesma quantidade que existe aqui no Database View. Então veja o poder que tem o Database View. A ideia aqui não é falar todo o conhecimento relacionado ao Database View, mas dar uma visão geral, né, de um todo e um exemplo prático do Database View, até onde ele pode ser usado. Então, existe uma infinidade de possibilidades de usar o Database View relacionado ali como uma fonte de dados num data visualization e você entregar ali o valor para o, o teu cliente, a tua empresa e para as tuas demandas. Então esse é mais um vídeo do nosso canal e peço aí que você compartilhe, que você coloque ali o comentário, fique à vontade, curta o nosso vídeo para que tenha ali um maior alcance, alcançar um número maior de pessoas e compartilhar. Existem vários canais aqui
no YouTube de que falam, né, traz o ServiceNow em português. Então, às vezes tem certos colegas, né, iniciantes que têm dificuldade com inglês, então a proposta é justamente essa, trazer mais um canal para contribuir na nossa língua, no nosso português, ali para os iniciantes, para outros colegas que estão buscando uma solução, e às vezes até mesmo no inglês não tem, né? Às vezes a documentação da ServiceNow não é tão clara, não é tão objetiva, com exemplo prático. Então, essa é a nossa ideia, popularizar a plataforma da ServiceNow e o conhecimento para você alcançar, galgar posições maiores aí dentro do ecossistema, dentro da carreira em ServiceNow. Valeu, pessoal. Até mais. Quero também recomendar para vocês esse livro Entendendo Algoritmos. Na verdade, alguns livros eu vou estar indicando para vocês aqui da Amazon, que tem um valor bastante em conta. Então, você que está em transição de carreira, ou você que precisa fortalecer ainda mais os fundamentos da programação no seu arcabouço aí de conhecimento, no seu ferramental. Então, além desse livro muito bom, Entendendo Algoritmos, eu vou deixar outros livros ali para você adquirir e estar melhorando ali a cada dia o seu conhecimento na área de programação e desenvolvimento de sistemas. Valeu.